Oi, pessoal. Meu nome é Patrícia Zutião e, junto com Eliane Mal, então, nós vamos fazer o minicurso Educação Especial nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Possibilidades e Desafios. Então, esse minicurso faz parte do primeiro Congresso Internacional Online de Educação Profissional, Territórios e Resistências. Então, como eu disse, eu sou Patrícia Zutião, falar um pouquinho da minha formação para vocês. Então, eu tenho licenciatura, mestrado e doutorado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. E, atualmente, eu sou docente de AE, então de Atendimento Educacional Especializado, no Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha, onde eu também estou coordenadora do NAP, do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. Eu sou professora Eliane Mal, eu sou professora de atendimento educacional especializado no Instituto Federal Baiano, campus Alagoinhas. Em relação à minha formação acadêmica, eu tenho técnico em magistério, licenciatura e bacharelado em educação física, tenho mestrado e doutorado em educação especial, também tenho licenciatura em pedagogia e uma capacitação em atendimento educacional especializado. Atualmente, como eu disse, eu sou professora de atendimento educacional especializados aqui no campus e também estou como coordenadora do NAPNE. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de educação especial nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, a partir das nossas experienciações aqui no Instituto Federal Baiano e também em trocas, diálogos, estudos com outras pessoas dos institutos federais, certo? Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de inclusão. O conceito de inclusão, ele é entendido como uma ação política, cultural, social e pedagógica que é desencadeada na defesa do direito de todas as pessoas participarem juntos, de aprenderem juntos e nas instituições de ensino, certo? Então, assim, independente de suas condições, ele tem o direito de participar das instituições de ensino. Quais seriam essas condições? Elas são de ordem socioeconômica, condições intelectuais, sensoriais, de identidade e orientação sexual, de gênero, de etnia, de crenças. Então, independente da característica de uma pessoa, ela tem o direito à educação, direito a ter acesso, permanência e oportunidade de aprendizagem. Então, quando a gente utiliza o termo educação inclusiva, e é muito recorrente nos documentos brasileiros, ela vem no sentido de reforçar, de contextualizar as circunstâncias históricas de exclusão de muitas pessoas, principalmente de pessoas com deficiências, certo? Então, a inclusão, o entendimento de inclusão é o acesso, permanência e a oportunidade de aprendizagem de todos no espaço da escola que oferta o ensino comum, certo? E o que seria, então, pode passar, Patrícia, o que seria, então, a educação especial que faz parte da educação? A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas e outras modalidades de ensino também. Então, a educação especial, ela deve acontecer desde a educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, na educação superior, na educação quilombola e indígena, na educação do campo, na educação de jovens, adultos e idosos. Então, na educação à distância. Então, assim, a educação especial ela tem que acontecer em todas essas modalidades de ensino, em todos esses níveis e em todas essas etapas. Essa modalidade de educação, chamada de educação especial, ela realiza o atendimento educacional especializado, ela oferta esse tipo de serviço. O que mais a educação especial ela pode possibilitar? A orientação, tanto dos estudantes quanto dos professores, dos familiares dos estudantes, sobre como deve acontecer o ensino para alguns estudantes, certo? Então, são 3 coisas que essa modalidade vai acabar fazendo. Então, muito se pergunta, pode passar, Paty, muitos perguntam assim, poxa, mas então quem é o público
da educação especial. Nos documentos, a gente ouve o PAI, que é o público-alvo da educação especial. Nós temos optado por utilizar público da educação especial. Então, quem seriam esses estudantes público da educação especial? De acordo, pode passar, Paty? De acordo com a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é um documento de 2008, nós temos 3 públicos definidos de quem seriam os estudantes público da educação especial, que seriam os estudantes com deficiência, os estudantes com transtorno do espectro autista, que antes era chamado de transtorno global do desenvolvimento, mas houve modificações nessa terminologia, e o público com altas habilidades de superdotação. Então, os estudantes que teriam direito aos serviços e recursos ofertados pela educação especial seriam os estudantes com deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação. Pode passar. Os transtornos funcionais, que são vários, principalmente descalculia, disgrafia, dislexia, dislalia, o TDAH ou TDAH, não seriam contemplados pela educação especial, então não fariam parte do público da educação especial. Os transtornos funcionais específicos é uma nova terminologia, vamos dizer assim, para os distúrbios e dificuldades, os transtornos, distúrbios e dificuldades de aprendizagem, certo? Então, dá a entender nesse documento que esse público não seria atendido, não faria parte da educação especial. E existem muitas discussões a respeito disso. Só que eu trouxe, inclusive, até o que está escrito na política de 2008 em relação a isso, que eles determinam que o público-alvo seriam os estudantes com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento, que hoje são o TEA, o transtorno do espectro autista, as altas habilidades de superdotação. Né? Então, a educação... Só que logo em seguida, o que eles falam? Nesses casos e outros que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento das necessidades educacionais especiais desses alunos. Ou seja, ao mesmo tempo que fala e determina que tem um público da educação especial, também deixa brechas para entender que os transtornos funcionais específicos deveriam ser atendidos pela educação especial. Então, tudo depende da interpretação que a gente faz da legislação, como que a gente utiliza essa legislação. Só que se a gente for nos reportar para toda e qualquer legislação, eles dizem que qualquer necessidade específica de um estudante precisa ter um olhar, um atendimento. Então, a gente tem que sempre se assegurar de que a educação ela é para todos, ela tem que ser de qualidade para todos. Então, tem o ônus e o bônus de ter uma determinação de quem é o público da educação especial. E, ao mesmo tempo, nessa própria legislação de 2008, eles falam assim, ó, as definições do público devem ser contextualizadas e não se esgotam na sua categorização ou especificações atribuídas. Então, significa, temos um público, mas não podemos apenas nos reportar a isso, certo? Tem o ônus e o bônus da gente ter uma determinação de quem é o público-alvo ou o público da educação especial. Eu peguei assim, nós pegamos aqui só as pessoas com deficiência, vamos pegar só o público das pessoas com deficiência, dos estudantes com deficiência. Dentro do público da deficiência, nós temos a deficiência auditiva, a surdez, deficiência física, deficiência intelectual, deficiências múltiplas, deficiência visual e surdo-cegueira. Só dentro desse grupo, olha a quantidade de especificidades que nós temos dentro dessa categoria do público que a gente vai atender. Lembrando, por exemplo, que se eu pegar só a deficiência física, dentro da deficiência física, nós temos mais de 14 tipos também de deficiências físicas. Então, o profissional da educação especial, ele acaba tendo que ter um conhecimento muito grande sobre as categorizações do público que ele vai atuar. Então, o bônus seria uma delimitação de serviços. O ônus é que a gente exclui outros grupos que necessitariam de orientações de profissionais com formação. Então, o que a educação especial ela faz na educação, no ensino comum?
A educação especial ela vem com o objetivo de ofertar serviços realizados por profissionais e recursos para que aconteça a inclusão do público-alvo da educação especial, ou o público da educação especial. Então, a educação especial ela vem auxiliar, por meio de serviços e recursos, que aconteça a inclusão deste grupo. Quais são os tipos de serviços que podem ser ofertados pela educação especial? Muita gente acha que é só a questão da docência, né, do professor de educação especial. Entretanto, existem vários serviços que podem fazer a interface com a educação especial, porque a gente está no espaço escolar. Então, podem ter outros profissionais envolvidos que oferecem serviços para os estudantes públicos da educação especial. Um desses serviços é o atendimento educacional especializado, mas nós temos também a tradução e interpretação de Libras, a gente tem um ensino de Libras e língua portuguesa como segunda língua para as pessoas com surdez, nós temos a guia interpretação, tem leitura e transcrição de textos, o ensino, a transcrição e a revisão do Braille, tem a audiodescrição, tem o ensino do Tadoma, o ensino de Libras tátil, o ensino de leitura e escrita tátil, tem as atribuições dos pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistente social. Temos também os serviços da tecnologia de informação e comunicação que podem fazer também a interface com a educação especial. Nós temos também as atividades que podem ser realizadas pelos profissionais de apoio, que realizam atividades de alimentação, cuidados pessoais e locomoção. Então, existe uma gama de serviços que podem fazer a interface com a educação especial. Hoje, nós, enquanto profissionais da educação especial, vamos falar sobre o atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? Que a gente chama de AEE. Aqui na Bahia, nós chamamos de AEE. O que é o atendimento educacional especializado? É uma oferta de um conjunto de atividades, de serviços, de recursos, de acessibilidade e também pedagógicos, organizados para complementar ou suplementar a formação dos estudantes no ensino comum, sempre visando a autonomia e a independência desses estudantes. O que é a autonomia? O poder de decidir, a capacidade de decidir alguma coisa, de querer fazer alguma coisa. E a independência é a possibilidade de realizar as atividades propostas sem apoio, sem ajustes, de forma independente, que ele consiga fazer sozinho, certo? E o AEE, ele não é substitutivo ao ensino comum, ou seja, o estudante, ele está matriculado nas turmas do ensino comum, então, aqui no nosso caso, no Instituto Federal, no ensino médio, nos cursos técnicos integrados, nos cursos subsequentes, na graduação, na pós-graduação, nos cursos de formação inicial continuada, e ele tem o apoio do atendimento educacional especializado, geralmente no contraturno ou em horários que ele não está na sala de aula. Isso funciona também para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ou qualquer outra modalidade de ensino. Ele não substitui o ensino comum, certo? Muito bem. Daí muitas pessoas podem perguntar assim, mas o que o professor de AEE ou a professora de AEE deve fazer? Primeiramente, uma coisa tem que ficar clara. A educação especial, no caso da oferta de serviços da educação especial relacionadas ao público-alvo da educação especial ou o AEE, ele tem que ser realizado por um profissional com formação na área da educação especial, uma formação inicial ou continuada na área da educação especial. Ele tem que ter formação para a docência, certo? Então, de acordo com o decreto, com a resolução número 4 de 2009, que institui as diretrizes do AEE, lá especifica muito bem. O profissional que vai trabalhar na área da educação especial ou do AEE tem que ter formação pedagógica para a docência, certo? E tem que ter essa formação na área da educação especial, certo? Então, por exemplo, eu fiz pedagogia, eu posso atuar na área da educação especial? Se você fez uma especialização ou um mestrado, uma formação específica na área da educação especial, você pode. Se você tem licenciatura em educação especial, você pode. Então, você tem que ter uma formação específica para a educação especial. Ótimo. Mal, o que um profissional, um professor de AEE, uma professora de AEE,
ela deve fazer? Eu e Zutião, a gente se fala pelos sobrenomes, viu, gente? Eliane Mal, eu sou a Mal, Patrícia Zutião, é Zutião, porque nós temos muitas Patrícias também, e aí a gente acaba se chamando pelo sobrenome. Nós trabalhamos numa perspectiva de ouvir muito os nossos estudantes e os seus familiares. Então, a nossa perspectiva é sempre do lugar de fala desses estudantes e de suas famílias. Então, a primeira coisa que um profissional, uma orientação que a gente dá é assim, ouçam os seus alunos. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é uma anamnese ou uma avaliação diagnóstica a respeito da situação do estudante. Então, a gente, quando o estudante chega no IFE, logo no início do período letivo, a gente já marca momentos para dialogar com esses estudantes e depois também com os seus responsáveis, seus pais ou responsáveis legais. Para que nós vamos fazer esse momento de diálogos com os estudantes? Primeiro, para a gente fazer um levantamento de todos os dados pessoais desse estudante, da sua historicidade de vida, da sua história clínica em relação à especificidade que esse estudante apresenta e também em relação à história acadêmica desse estudante. Também precisamos fazer um levantamento sobre as condições socioeconômicas desse estudante e da sua família, as facilidades e dificuldades a partir da voz do estudante e da família em relação à condição do estudante, e também, assim, quais foram os serviços que até hoje ele teve acesso e que foram necessários ou que não são mais necessários, e também quais são os recursos que ele utiliza. Então, por exemplo, se ele é um estudante surdo, ele já aprendeu a utilizar Libras, ele utiliza Libras, ele precisa do serviço de tradução e interpretação, como que todo esse levantamento a gente precisa fazer. Nós também precisamos fazer um levantamento das expectativas e dos desejos desse estudante e dessa família. Então, essa primeira fase da atuação do profissional de AEAE é fazer um levantamento mesmo, uma anamnese, um diagnóstico inicial sobre todos esses pontos que eu acabei de pontuar. Então, esse é o passo inicial, dar voz ao estudante e seus familiares, certo? Depois disso, nós vamos falar como que a gente trabalha em vários aspectos, mas eu estou falando dessa fase inicial. Então, primeiro a gente faz esse levantamento e nós também fazemos alguns atendimentos individuais com os estudantes para a gente verificar quais são as condições específicas desse estudante em relação a vários pontos. Mal, como que vocês fazem esse levantamento? Nós criamos fichas onde a gente escreve essas questões. Então, a gente vai fazendo perguntas para eles, a gente dá atividades para eles, para responder a esses tópicos. Então, eu preciso verificar como que o meu estudante ele se comunica, se é pela via oral, se é pela via auditiva, quais são as maiores facilidades nessa comunicação, ou seja, como que ele recebe, compreende, transmite uma informação, como que é a questão de locomoção. Então, por exemplo, um estudante cego, eu tenho que fazer toda a verificação de como que ele se locomove. Utilizando bengala, é com guia, ele tem autonomia e independência, ele não tem. Eu preciso verificar como que é a questão dos cuidados pessoais desse estudante, se ele tem uma independência relacionada a isso. Eu preciso verificar também por meio das atividades que eu forneço nos atendimentos individuais, se ele consegue organizar a rotina de estudos dele ou se ele não consegue organizar. Eu preciso verificar a questão da acessibilidade nos espaços do Instituto. Eu preciso verificar também a interpretação e produção textual desse estudante, como que está a leitura dele, a resolução de problemas, o raciocínio lógico, se ele consegue resolver todas as operações matemáticas. A gente também tem que observar as questões de autoestima e de autoimagem, que nós estamos lidando com estudantes e com familiares com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades. A gente também tem que observar nos diferentes espaços as questões das relações interpessoais e intrapessoais, quais são os recursos necessários para a aprendizagem desse estudante, quais são as estratégias que os docentes precisam utilizar para que esse aluno se aproprie do conhecimento que é transmitido por meio dos componentes curriculares, se ele tem atenção, concentração, memória, se ele sabe utilizar tecnologias. Então, a gente tem que fazer todo esse levantamento por meio de diários de campo, por meio de fichas avaliativas, por meio de resolução de atividades, enfim. Tudo isso a gente tem que fazer uma investigação.
E também a gente tem que observar com muito cuidado como que esse estudante recebe, compreende e transmite as informações. Então, a gente tem que observar nos atendimentos individuais, também quando ele está nos espaços da sala de aula, se ele recebe, compreende e transmite as informações por meio da oralidade, por meio se ele é ouvinte, então é por meio da oralidade, da audição, se ele é surdo, se é por meio da questão visogestual, se ele apreende melhor as informações por meio da demonstração, da questão visual, se ele é surdo, cego, se é por meio da Librastat, por meio do Tadoma, se ele precisa de assistência física para a realização das atividades propostas na instituição, então, ele precisa de atividade de orientação e mobilidade, ele precisa de um profissional de apoio, de um professor auxiliar na sala de aula, ele precisa de uma assistência na mobilidade física mesmo dele, ele precisa de comunicação alternativa e aumentativa. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma investigação para verificação, para possibilitar a inclusão desse estudante. Além disso, a gente também tem que fazer um levantamento sobre todas as condições de acessibilidade nos espaços da nossa instituição. Esse é o nosso papel também. Então, se eu tenho, por exemplo, eu trouxe aqui um usuário de cadeira de rodas. O meu aluno usuário de cadeira de rodas, ele consegue ter acesso a todos os espaços do instituto? Ele consegue ter acesso à biblioteca, aos laboratórios, ao centro ao auditório, à sala de aula dele, ao refeitório. Então, eu tenho que fazer toda essa verificação. Se meus estudantes cegos conseguem, o que é necessário para adaptar nesses espaços para que o estudante consiga participar de todas as atividades propostas. Então, se eu, enquanto professor, proponho uma atividade, o meu estudante, independente dele ter uma deficiência, um transtorno do espectro autista ou uma altas habilidades de superdotação, ele tem que ter acesso aos diferentes espaços. Nós também temos que fazer um levantamento sobre os materiais e equipamentos que são utilizados. Eles vão precisar de ajustes, de modificações, eles podem utilizar os materiais convencionais, ou a gente vai ter que adaptar esse material para que o estudante utilize. Então, se ele tem uma deficiência advinda de uma mobilidade, um comprometimento motor, ele não consegue segurar o lápis, manusear o lápis, então como que ele vai escrever, como que ele não vai escrever? Então, a gente tem que fazer essa verificação. E nos próximos slides, a gente trouxe alguns exemplos de materiais e equipamentos que são necessários para alguns públicos. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro slide, tem vários materiais relacionados ao ensino da pessoa com cegueira. Então, por exemplo, a gente trouxe uma máquina Braille, que hoje já não é tão mais utilizada, mas é uma possibilidade. A gente trouxe esqueci o nome. Me ajuda, Paty, lembra o nome? Eu esqueci. Da segunda figura, fugiu. Daqui a pouquinho eu lembro e falo para vocês. A gente trouxe também a reglete, a punção para o ensino de Braille, trouxe a máquina, a impressora 3D, que pode ser utilizada, trouxemos o Soroban, trouxemos a questão do Braille, não é? Como que é o nome, gente? É plano cartesiano. Eles usam dois nomes. Daqui a pouquinho, se eu lembrar, fugiu, gente. Eu tô tentando lembrar o cartesiano, mas um outro nome também. Daqui a pouquinho eu lembro, gente. Nós estamos aqui gravando isso daí, a gente esquece. Então, são recursos que a gente tem que verificar se a nossa instituição tem para possibilitar as questões da compreensão das informações. Pode passar. Outros recursos também que podem ser utilizados são, por exemplo, softwares de leitura. Então, para pessoa cega, posso utilizar o DOSVox e o NVDA, que são softwares gratuitos. Coloquei também uma bola de guiso para uma pessoa cega. Tem também as PECs, que são o uso de imagens para pessoas que não conseguem se comunicar verbalmente, oralmente. Então, colmeia, teclados ampliados para pessoa com baixa visão. Nós temos esse recurso sonoro, que geralmente, quando toca o sinal para os estudantes, é para quem é ouvinte, né? Então, tocou, se eu tenho um estudante surdo, ele não vai se ligar que terminou o horário
de aula, trocou de disciplina, ou que é hora do intervalo. Então, aqui a gente tem uma imagem que ele é visual. Então, ele, além de tocar, ele também acende a luzinha na sala de aula onde tem o surdo, ele vai saber que encerrou. Então, são recursos acessíveis para esses estudantes. Aqui também a gente tem materiais ampliados para pessoas com baixa visão, que podem ser utilizados, pauta ampliada, outros tipos de adaptação que às vezes a gente vai ter que fazer no currículo também, porque nós também recebemos muitos estudantes no ensino médio, nos cursos técnicos que não são às vezes alfabetizados, então a gente tem que ter outras adaptações ou flexibilizações de currículo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, esses daqui são exemplos de recursos que podem ser utilizados para as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e algumas de altas habilidades que a gente vai trabalhar com o enriquecimento curricular. Aqui também são alguns materiais que a gente fez, adaptou, porque a gente tinha estudantes que não tinham, no ensino médio, eles não conheciam ainda a unidade, desenho e centena, então a gente teve que partir do princípio desse ensino bem inicial, para que ele aprendesse as operações matemáticas. Tem um globo, é um mapa tátil, na verdade, é um mapa mundi que foi adaptado, onde nós colocamos sementes, que são características de cada país. Fizemos também um jogo de dama adaptado em alto relevo, e algumas figuras para trabalhar o ensino de leitura e escrita para uma estudante que ainda não era alfabetizada. Nós vamos passar outros exemplos e vamos falar um pouquinho mais para frente, certo? E agora eu passo a palavra um pouquinho para a Paty, que eu falei bastante já. Bom, gente, então, dando continuidade, o que a gente começou a conversar com vocês até o momento, a gente falou um pouquinho das adaptações, né, possíveis para fazer para as pessoas públicas da educação especial. A gente vai começar a utilizar essa nomenclatura agora, então, tirando o alvo, que já é uma corrente que vem sendo disponível aí para todo mundo. Em São Paulo está muito forte, a gente está começando a usar também só público da educação especial, tirando o alvo, porque o alvo a gente nunca gostou, pelo menos eu, mal. Então agora a gente está tentando utilizar sem. Por isso que eu vou sempre falar para vocês, público da educação especial. Então, tem uma corrente muito forte, a gente fala das adaptações curriculares, mas em alguns casos dá para a gente utilizar o desenho universal da aprendizagem. Então, o desenho universal da aprendizagem, ele surgiu pensando em questões físicas, então, em adaptações na acessibilidade física. O que é isso? Então, se eu pensar num lugar que eu tenho que ter acesso para... e só tem uma escada, eu não estou pensando só no cadeirante. Então, muita gente acha que a acessibilidade é coisa de cadeirante. E aí a gente olha para essa imagem e vê que não é bem assim. Então, qualquer um pode precisar de uma acessibilidade em algum momento da vida. Então, eu posso estar com uma perna quebrada, eu vou precisar de uma rampa ou de um elevador. Com um bebê, então com um carrinho de bebê fica difícil. Quando a gente vai viajar com aquela mala pesada, também é mais difícil, então a gente prefere a rampa. Os idosos, os obesos. Então, a gente precisa pensar numa acessibilidade para todos. E o desenho universal surgiu daí. Então, pensando em termos físicos. Mas alguns teóricos, então, já trouxeram para a aprendizagem. O que é isso? Então, é pensar numa acessibilidade facilitada para todos. Pensando tanto em termos físicos, então a biblioteca, onde é que estão esses livros que o aluno cadeirante vai ter que pegar, que o aluno com nanismo, então não pode estar muito alto, prateleiras muito altas, nos laboratórios, então aqui a gente tem brigado para ter a bancada para as pessoas com cadeira de roda conseguir alcançar, então nos microscópios, nos equipamentos, e também pensando em soluções educacionais, em produtos, em serviços. Então, é pensar para que todos possam aprender sem barreiras. E aí, quais são, né, os princípios orientadores desse desenho universal? Então, eles pedem para a gente pensar no porquê, no que e no como da aprendizagem. Então, por quê? Como é que eu vou engajar esses alunos na aprendizagem? Como é que eu vou motivar eles a participar, a compreender ali o que eu estou falando? Então, eu vou pensar como é que eu vou estimular os interesses. Se eu partir
dos interesses deles. Se eu partir da realidade deles, eles vão se sentir mais incentivados e motivados para participar da aula, da atividade que eu estou ministrando. O que da aprendizagem? Então, como é que eu vou apresentar essas informações? Como é que eu vou apresentar esses conteúdos? É uma briga muito grande para a gente falar com os professores que dar aula não é só slide, não é só você ir lá na frente e falar. Então, tem outras maneiras da gente apresentar essas informações e esses conteúdos. Eu vou mostrar algumas mais para frente para vocês. E pensar no como. Então, como é que eu vou planejar e executar essas tarefas? Como é que eu vou avaliar esse aluno? Como é que eu vou ver que eles realmente aprenderam aquilo que eu expliquei? Então, eu estimulei os interesses, eu apresentei as informações e depois eu preciso ver se eles realmente aprenderam aquelas informações que eu passei para eles. E também avaliar essas informações também não é só por meio de provas. Então, tem outras coisas que a gente pode fazer, que a gente vai ver a partir de agora. Então, o princípio de engajamento. Eu tenho várias estratégias aí que eu posso engajar o meu aluno na atividade. Então, eu posso fazer uma sessão de perguntas, colocar um tema na lousa e fazer eles irem perguntando, ir puxando. Ah, na sua realidade você já vivenciou, então com isso eu consigo engajar eles no tema. Posso levar coisas táteis, materiais sobre o tema, os diversos. Aqui, por exemplo, em uma aula, o professor levou os diversos tipos de solo, então mostra ali, aí vai perguntando, um vai falando que já plantou, vai trazendo a realidade, com isso a gente consegue engajar. Posso fazer um trabalho em grupo, então juntar ali todo mundo de 4, 5 pessoas num grupo e também ir conversando sobre o tema. Então, são algumas formas de estimular os alunos a se envolver na aprendizagem. Depois, como é que eu vou apresentar, então, aquele conteúdo para os alunos? Então, tem aula em slides, então posso chegar com a apresentação, tem aula em lousa, tem teatro, maquete, eu levar, então, a primeira imagem ali, por exemplo, são alunos aprendendo a questão da fração, então, com o EVA, eles podem manusear aqueles materiais, e vocês estão vendo que, às vezes, são materiais que a gente pensa para utilizar com os alunos com deficiência, e que, na realidade, dá para utilizar para todos. Então, o desenho universal da aprendizagem é isso. Eu utilizar da mesma aula, dos mesmos materiais e conseguir englobar todos os alunos, os com deficiência e também os sem deficiência. Então, já teve várias vezes de eu levar uma adaptação para a sala de aula e os outros alunos quererem também tocar, porque muitas vezes é maquete, é material que chama atenção visivelmente. Então, dá para fazer também, em muitos casos, ao invés de só fazer adaptação para o aluno público da educação especial, também utilizar com o restante da turma. Então, por isso, o desenho universal da aprendizagem. E aqui, o princípio da ação e da expressão. Então, é quando os alunos vão mostrar para o professor que ele aprendeu aquilo que foi ensinado. Então, posso pedir trabalho, seminário, maquete, desenho. Então, tem inúmeras formas desse aluno me mostrar que ele realmente aprendeu. Então, principalmente os alunos com deficiência intelectual, eles têm muita dificuldade de sistematizar na escrita, mas eles podem demonstrar de outras formas. Então, eu já fiz prova oral, a aluna vai falando e, não desmerecendo, dá para ela mostrar da mesma forma que ela realmente aprendeu. Então, a gente pode sim trazer outras formas de avaliação. Agora pensando, né? O desenho universal tem uma receita? Não tem uma receita, não existe receita. Cada turma que a gente for trabalhar vai ter que ser de uma maneira, mas existem aí elementos que podem nos auxiliar a fazer realmente uma aula que consiga incluir a todos os alunos, independente de ter ou não algum diagnóstico, né? Então, esses elementos, eu preciso, dentro ali do meu ensino, ter organização e planejamento,
Então, eu preciso sentar antes, eu preciso saber qual o tema da aula, eu preciso planejar o que eu vou fazer naquela aula, todos aqueles princípios, então, como eu vou engajar, como eu vou mostrar para os alunos aquele conteúdo e como eu vou avaliar. Eu preciso pensar sobre o currículo, preciso pensar sobre os procedimentos de ensino, as estratégias. Eu vou utilizar algum material, então eu já preciso levar esse material pronto. Preciso refletir o que ensinar e como ensinar. Então, por que eu estou ensinando aquilo? Como que eu vou fazer aquilo se unir à realidade dos alunos? Então, tudo isso eu preciso pensar antes de ir dar a aula. E eu também costumo falar aqui nesse slide que não dá para... Eu faço uma aula hoje para uma turma agora de 2020 e eu vou dar a mesma aula todos os anos, durante 5, 10 anos, durante toda a minha vida como professora. Não é assim. Então, cada turma tem sua especificidade, a gente precisa olhar para ela. Tem uma turma que anda mais rápido, tem outra que a gente precisa ir nos detalhes, tem uma turma que conversa mais, outra que conversa menos, tem uma turma que possui mais alunos públicos da educação especial, que a gente precisa dar uma atenção a depender das especificidades. Então, a cada turma que a gente for trabalhar, a gente precisa fazer todos esses passos. Então, além do desenho universal, então, desenho universal a gente pensa numa questão de todos, mas existem alguns casos que precisam de adaptações curriculares. E o que são, né, essas adaptações? Elas podem ser de grande ou de pequeno porte, e elas pretendem alcançar a máxima compreensão através de um currículo adaptado. Então, eu vou pensar numa metodologia adequada, numa modificação dos agrupamentos, então fazer atividades em dupla, fazer atividades em grupo, pensar no tempo, então qual tempo as pessoas público da educação especial às vezes precisam de mais tempo para responder uma avaliação, precisam de mais tempo para fazer aquela atividade, e essas adaptações podem ser no âmbito do projeto pedagógico e do seu currículo, no currículo dentro da sala de aula e no nível individual de cada aluno. Como eu falei, então, podem ser de grande porte ou de pequeno porte. Existem outras nomenclaturas também que vocês podem ver. Então, grande porte pode ser extraordinária ou significativas. Essas adaptações de grande porte são aquelas que envolvem as instâncias político-administrativas. Então, são adaptações que normalmente precisam de questões financeiras. Então, eu preciso de uma acessibilidade física e preciso construir uma rampa. É um tipo de adaptação, porém, eu não consigo fazer sozinha dentro da escola. Ele precisa de uma máquina braille. Eu não consigo fazer sozinha com os recursos da escola, eu preciso da questão administrativa. Então, entraria como adaptações de grande porte. E as adaptações de pequeno porte, ou simples, ou pouco significativas, não gosto desse termo, porque elas também não são tão fáceis assim como colocar como simples, né? São modificações que a gente consegue fazer dentro da sala de aula, enquanto professor, em parceria com o professor da educação especial. Então, a gente consegue adaptar materiais, consegue adaptar avaliação, consegue dar um tempo maior para ele fazer uma avaliação. Então, tudo isso é chamado de pequeno porte. E essas adaptações, elas podem ocorrer na questão dos objetivos, dos conteúdos, do método de ensino, na organização didática, na avaliação e na temporalidade. Então, existe também alguns casos que a gente precisa retirar objetivos, inserir objetivos, que aí são adaptações que a gente também precisa da questão administrativa, porque só o professor não pode definir. Então, a gente passa por essas questões também. Eu trouxe aqui como exemplos, então, algumas adaptações que cabem ao professor. Então, como o Mal disse já em um dos slides, criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação dos alunos. Então, a gente tem que ver como é que está essa sala, se ele é cadeirante, afastar as carteiras, material, se a gente tiver como
adaptar. Tem muitos materiais de baixo custo, então a gente vai mostrar alguns aqui que a gente já fez na nossa prática. Não é só material que a gente precisa gastar horrores para colocar, então muitas vezes a gente consegue adaptar com materiais recicláveis. Favorecer os melhores níveis de comunicação e de interação do aluno, então favorecer que esse aluno consiga se comunicar e ter essa interação com os colegas de turma, com os servidores da escola. Também cabe ao professor, então muitos alunos chegam tímidos, alguns têm vergonha por conta da sua condição, então a gente, enquanto professor, pode auxiliar que eles consigam interagir e se comunicar. Favorecer a participação do aluno nas atividades escolares, então a lei fala não só do acesso, mas também da permanência e saída exitosa. Então, não adianta os alunos públicos da educação especial terem só o acesso. A gente precisa pensar também nessa permanência. E essa permanência com uma participação que realmente seja ativa. Então, o aluno público da educação especial não está na escola só para socializar, como a gente escuta de muitas pessoas. Ele está, sim, para socializar, mas também para aprender, assim como os demais, todos os conteúdos ali da escola, seja ele com adaptação ou não. Outra questão, atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos. Então, não é a gente que adquire, mas é a gente que precisa mostrar a importância de se adquirir esses equipamentos. Então, a gente, muitas vezes em parceria, né? Então, o professor da educação especial com o professor da sala comum, que vai mostrar para as instâncias superiores o que está faltando para esse aluno realmente conseguir acompanhar a aula. Também cabe ao professor adaptar materiais de uso comum. Então, se ele precisar de um sistema alternativo de comunicação, fazer a prancha, tem vários modelos na internet. Tem a questão do DOSVox, que mal citou. No próprio Windows também tem gratuito, então, os leitores de tela. Então, cabe a gente também adaptar esses materiais. E favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade, de menos-valia ou de fracasso, que muitos dos alunos públicos da educação especial chegam. Então, eles já passaram por várias situações de fracasso, por bullying, em 90% dos casos, então, pelo menos dos alunos que eu atendi até hoje. Então, a gente precisa mostrar que eles são capazes e que eles podem aprender. Então, o que eu acredito é que se precisa modificar a questão do ensino. Então, todo mundo pode aprender, desde que se tenha um ensino que considere as especificidades de cada um. Paty, posso fazer uma colocação? Pode. Uma coisa importante da gente falar sobre a atuação do professor ou da professora de educação especial ou de atendimento educacional especializado é que muitas vezes o estudante com deficiência, o estudante com TEA, o estudante com altas habilidades, ele se torna o aluno, o estudante do professor de AE, o estudante do professor de educação especial. Então, a gente tem que tirar esse mito, porque o estudante que é público da educação especial, ele é estudante de todos os professores que conduzem componentes curriculares para aquela turma. Ele é meu estudante enquanto professora de AE, ele é meu estudante, porque eu faço o ensino complementar ou suplementar desse estudante por meio dos atendimentos individuais ou coletivos. Mas esse estudante, ele está na sala de aula. Então, por exemplo, ele está no primeiro ano do ensino médio. Ele é aluno de todos os professores que conduzem componentes curriculares para aquela turma. Então, tudo isso que nós vamos apresentando até agora, nós, enquanto professores de atendimento educacional especializado, nós temos que realizar tudo isso? Sim, a gente busca caminhos para conseguir fazer todos esses tipos de observações, né, de investigações, de atividades de suplementação e complementação do ensino, mas isso de adaptações também de pequeno ou grande porte, mas isso também é responsabilidade do docente. Então, a gente sempre tem que trabalhar em parceria. Então, o nosso papel, geralmente, é de orientar,
né, os professores e eles também nos orientarem, porque nós entendemos, né, de educação especial, tentamos pelo menos, né, Patrícia? Então, nós entendemos de educação especial, mas nós não entendemos as áreas propedêuticas e das áreas técnicas de um curso do Instituto Federal. Não tem como a gente dominar todos esses saberes. Então, a gente vai trabalhar em colaboração, onde os professores trazem saberes das áreas deles, da área da docência, da área técnica ou da área propedêutica, e a gente traz conhecimentos, saberes da área da educação especial para aquele aluno em específico que está na turma dele. Onde ele tem 40 alunos, ele não tem 39 mais o aluno cego, mais o aluno surdo, ele tem 40 alunos. E dentro dessa turma, a gente vai ter que pensar em algumas organizações para que o aluno tenha acesso ao saber, certo? Obrigada. Exatamente. É uma fala muito recorrente, né? Eu tenho 39 alunos, mais o aluno tal. E não é bem assim. Esse slide a gente sempre traz, então, para mostrar que a gente está sempre trabalhando junto, desde a gente entrou aqui em 2018. Então, o IF Baiano é o único instituto que tem professor de AEE em todos os campos. Então, tem outros institutos, IFPR, IF Rio Grande do Sul, que tem docentes de educação especial, mas não são em todos os institutos. E aqui a gente traz o registro de algumas reuniões, então, que a gente lutou desde o início, para ter o nosso regimento. Então, ter o regimento do AEE, e para que o AEE seja contado, como já é aqui, então, como aula. Então, aqui a gente registra o atendimento educacional especializado, que a gente faz em sala de recursos multifuncionais, e o ensino colaborativo. Então, a gente também trabalha em colaboração com os professores, dentro da sala de aula, a gente registra como aula. Então, aí são alguns momentos, alguns eventos, reuniões para a gente estar discutindo, então, o regimento do AE. Então, a gente sempre gosta de trazer. E eu estou aqui em Serrinha, tem Mal em Alagoinhas, e tem outra colega também em Catu, que a gente trabalha bem junto, no mesmo sentido aí, para trabalhar a questão do AE, das adaptações, do PEI, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente está tentando colocar em prática. A partir daqui, a gente vai trazer para vocês alguns exemplos que a gente faz da nossa atuação, né, dentro do Instituto. Então, tanto de atendimento como de projetos, a gente trouxe algumas imagens aí para mostrar na prática como que a gente falou até agora, na teoria, né, acontece. Então, aqui tem 2 momentos de atendimentos pedagógicos, nos 2 casos aqui são individuais, mas a gente também faz atendimento coletivo. Então, em alguns casos, quando dá, a gente junta os alunos, quando a gente vai passar o mesmo conteúdo, né, eles estão no mesmo nível de habilidade que precisa aprender, a gente consegue colocar e fazer os atendimentos coletivos. Então, aqui tem o primeiro atendimento em Alagoinhas, né, pela professora Mal, com uma discente, e ela está jogando dominó para trabalhar várias questões, então, desde a questão matemática, né, quantidade, mas também a questão da atenção, das regras do jogo. Então, o dominó é muito importante, eu também utilizo bastante aqui nos atendimentos. E o outro é um aluno aqui de Serrinha, então ele tem deficiência visual e está tendo perda progressiva, ele só tem a visão de um olho, eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas ele está perdendo, e eu já tive relatos que com a pandemia ele já perdeu ainda mais, e a gente iniciou, então, ouvindo ele, ouvindo a família, eu falei sobre o Braille, e eles já tiveram interesse de começar o ensino e aprendizagem. Eu comecei no presencial, então, o ensino do Braille, e hoje eu faço à distância, então eu mando os pontos, ele treina em casa, então ele está com a reglete e a punção, ele treina, ele me manda as fotos, agora a gente já está treinando, ele já pegou praticamente todos os pontos, e agora a gente está treinando a leitura. Então, para ele também fazer as atividades que os professores passam em Braille.
Aqui são outros 2 atendimentos. Então, no primeiro é a foto de um jogo que eu utilizo aqui em Serrinha para a gente trabalhar a questão do dinheiro, do troco, matemática, adição, subtração. E o outro, ele estava estudando para uma prova, então que ele ia ter que fazer a prova de química. Ele ia ter prova e seminário, então na mesma semana, sobre a mesma temática. Ele veio, a gente fez um resumo, é um aluno que tem muita dificuldade de compreender, principalmente textos longos. O professor de química trabalhou em parceria, então em alguns momentos ele também participou do atendimento. Ele é um aluno das ciências biológicas, e aqui a gente estava aprendendo, então, que ia cair na prova, e treinando o que ele iria falar no seminário. Então, a gente foi anotando os tópicos, fui fazendo por imagem, para ele compreender melhor. Aqui são atendimentos também em Alagoinhas. Então, o primeiro é do aluno surdo, né, Mal? Isso. Nós começamos o atendimento do ensino da segunda língua, que é a língua portuguesa, para o estudante surdo, e nós tivemos a colaboração, trabalhamos em colaboração com o tradutor e intérprete de Libras e com o professor de Libras, letras Libras do Instituto. Então, a gente começou com o ensino de L2 para esse estudante. Na segunda imagem, é uma estudante que tem dificuldades de aprendizagem, ela não tem diagnóstico, não faz parte, né, da categorização pública da educação especial, mas elas têm muitas dificuldades de aprendizagem, no sentido de não consegue, ela sabe ler e escrever, entretanto, ela não consegue ler textos longos, então tem que ser textos curtos, ela tem dificuldade de interpretar esses textos, de compreender a informação desses textos, assim como também de produzir textos, né, a partir da interpretação de uma questão, de um texto, de uma resolução de problemas. Então, no segundo, a gente trabalhou com adaptações de como que poderia trabalhar a leitura e a produção e interpretação textual, e também o uso de tecnologias, que ela não sabia como fazer pesquisas na internet, ela não sabia fazer pesquisas na internet, não sabia também utilizar PowerPoint, que os professores pedem muitos nos seminários, não sabia como fazer resumos de pesquisas na internet, então, a partir das normas da ABNT, então foi trabalhado tudo isso. Então, hoje ela já sabe como fazer pesquisas em diferentes sites, ela sabe como resumir alguns textos e não fazer apenas cópia, né? Já consegue fazer a leitura de alguns textos, porque foram feitas adaptações, então eu usei técnicas de desmembramento dos textos, então que recorta, cola, vai desmembrando, também a utilização de marca-texto com diferentes cores para interpretar as informações, são técnicas que a gente vai utilizando para que ela consiga compreender a informação dos textos, né? E o uso de tecnologias. Inclusive do computador, viu, gente? Porque ela não sabia nem ligar um computador. Então, até ensinar a usar um computador, ligar o computador, utilizar os recursos desse computador, foi trabalhado nos atendimentos individuais com ela. Aqui são 2 alunas fazendo avaliação diagnóstica, então, Mal mostrou lá nos primeiros slides que a gente precisa primeiro ver de onde esse aluno está partindo, então, de onde a gente pode começar com ele. Então, a gente faz algumas atividades para ver qual o nível, então, questões de português, de matemática, quais habilidades que eles têm, produção de texto, interpretação. Então, a gente sempre faz essa avaliação todo início de ano. Então, aqui tem, no primeiro caso ali, a aluna estava escrevendo um texto, então eu sempre deixo vários temas, eles selecionam e escrevem. E aqui na outra, ela estava fazendo contas em matemática, então, já estava aí no segundo passo da avaliação diagnóstica, ela já tinha mostrado que ela não compreendia, e aí a gente vai dividindo, tem a questão da centena, desenho de unidade, então, para a gente começar, são 2 estudantes do ensino médio com deficiência intelectual, e que chegaram com várias defasagens. A primeira, inclusive, não é alfabetizada. Então, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês desse caso, e do PEI, né, que é o que a gente faz em casos que saem muito e não se consegue, com adaptações simples, fazer com que elas realmente sejam incluídas.
Aqui é um exemplo de avaliação adaptada, então também é um trabalho que a professora da educação especial faz, então nós, enquanto docente de AE, fazemos, em parceria com o professor da sala comum, então eu tento mostrar para eles como adaptar, como as melhores questões a depender da deficiência e da especificidade, porque também não adianta só falar em deficiência, um aluno com deficiência intelectual nunca é igual ao outro, mesma coisa os surdos, então a gente vai pensando por aluno. Essa aluna se adapta muito bem a questões com figuras, a questões de ligar figura numa palavra. Aqui ela tinha 2 figuras e precisava escrever sobre elas. E também, além da prova escrita, com as figuras, né, que deu a dica para ela de como fazer, a gente também gravou. Então, foram 2 formas de avaliar, que ela tem essa dificuldade de sistematizar, e a gente viu que oralmente ela consegue explicar muito melhor do que a hora que ela realmente tem que sentar ali para escrever. Geralmente a gente orienta, né, os professores, a gente faz essas adaptações, mas a gente também orienta os professores, né, Paty? Porque são muitas disciplinas, por exemplo, no ensino médio integrado ao ensino técnico. Então, os alunos têm em torno de 17 disciplinas para cursar. Então, às vezes, a gente precisa orientar os professores para que eles também façam essas adaptações. Então, assim, às vezes eles fazem as adaptações, enviam para a gente analisa se está assertivo, se não está, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado. Pensamos também em outras estratégias, porque nós, enquanto professores de atendimento educacional especializados, a gente também tem que tomar muito cuidado de não pegar responsabilidades todas para a gente, porque você imaginou nós adaptando todos os materiais, todas as avaliações dos componentes curriculares. É muita coisa. Então, por isso que a gente precisa da colaboração dos professores e ele das nossas também, da nossa também. Então, assim, não é nós que temos que adaptar todas as provas dos professores. A gente orienta, a gente faz as primeiras, a gente às vezes faz com o aluno também, porque como a gente faz atendimentos muito individuais com os estudantes, eles acabam tendo uma proximidade muito maior com a gente. Então, eles se sentem mais seguros muitas vezes, né? Então, às vezes, eles têm um pouco de receio com outras estratégias, então a gente vai fazendo esse meio de campo para que as atividades avaliativas aconteçam. E uma coisa que Paty falou e que é extremamente importante é cada caso é um caso. A gente precisa sempre pensar na singularidade do estudante. O que funciona, às vezes, para um estudante não funciona para o outro. Então, eles podem... Eu, por exemplo, tenho estudante cego, né? Pode ter a mesma categorização, toda a mesma classificação internacional de doenças, mas ele lembra da avaliação do histórico, do que ele teve acesso, do que ele não teve, da história clínica, da história acadêmica, da história pessoal de vida, da questão das suas dificuldades e facilidades, dos seus desejos também, das suas expectativas também em relação ao que é ofertado pela instituição. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente vai pensar em tudo que é ofertado para o estudante, né, para o professor também. Porque é a partir da necessidade dele, mas também a partir da voz dele, né? Então, a gente tem norteadores, tem orientadores de como fazer essa questão da inclusão dele no espaço, mas a gente tem que respeitar a individualidade desse sujeito, a partir da voz dele, né? Da fala dele, né? Exatamente, é o que a gente procura muito, né? Ouvi-los para a gente poder caminhar e também mostrar para os professores da sala comum, porque muitas vezes, como mal disse, a proximidade é com a gente. Então, por fazer um atendimento individual, por estar ali só com ele, eles muitas vezes só têm a gente para desabafar. Então, até hoje, na pandemia, eles ligam para a gente, muitas vezes é para desabafar, não é nem para ter o atendimento em si, de pensar nas habilidades, pensar na questão complementar ao ensino. Muitas vezes é para falar mesmo o que eles estão passando. Para eles, pelo menos para os meus aqui, está sendo bem difícil ficar em casa, então a distração deles era o IFE, e eles ligam para isso, eles têm essa proximidade maior com a gente, por ter esse momento mesmo nosso com eles só. É diferente de ter mais 40. Eu penso que o nosso trabalho enquanto professores de atendimento educacional especializado, ele está tendo sucesso, ele é frutífero,
quando o estudante ele tem autonomia e independência para realizar as atividades e quando os professores também têm. Então, tem professores que a gente foi orientando, foi falando, foi conversando por meio do ensino colaborativo, que já vamos falar um pouquinho. Então, por meio desses diálogos com os professores, desses diálogos com os estudantes, desses diálogos com os familiares desses estudantes também, tem alguns estudantes que eles não precisam mais dos nossos atendimentos individuais, eles não precisam mais das nossas orientações, os professores eles já fazem sozinho toda a preparação da atividade, das suas estratégias, a utilização dos seus recursos. Então, ou seja, ponto positivo, porque ele não precisa mais da gente. Ele teve o quê? Tanto o estudante, quanto a família, quanto o professor, teve autonomia e independência. Não precisa mais da gente. Então, foi sucesso as nossas intervenções. Exatamente. Aqui, então, tem 2 exemplos de ensino colaborativo. Então, o que é, né? Basicamente, é o professor da educação especial trabalhar junto com o professor da sala comum. Então, aí são 2 casos distintos. Então, no primeiro caso, eu estou junto com a professora de biologia dentro da sala, trabalhando. Então, é uma sala que tem 4 alunos, público da educação especial, uma sala de 43 alunos, com 4 alunos com deficiências diferentes. Então, a gente trabalha muito no colaborativo. Eu vou até a sala, aqui a professora passou todo o conteúdo em slides, com desenhos na lousa, usou a maquete para todos os alunos, e então, na hora que ela foi fazer a atividade, os alunos ficaram em duplas ou trios, respondendo atividades escritas, e aqui tem 2 alunos, então, os que estavam presentes na aula, um com deficiência visual e outro com paralisia cerebral. A gente chamou eles até a frente, fez uma explicação individualizada, né? E a atividade deles foi conforme a maquete. Então, eles iam mostrando, a professora ia perguntando, qual é aqui a parte que faz tal função. E aí eles iam mostrando, vocês veem que tem o nome, mas estava todo virado para a professora, para que eles pudessem ir apontando. Foi uma maquete que os alunos da biologia do campus fizeram numa disciplina que eu ministro. Então, o final da disciplina, o trabalho final é fazer materiais adaptados e que ficam no instituto para utilizar. Então, eles são muito utilizados nas aulas, e aí é um dos exemplos, então, que eu vou até a sala de aula comum. O segundo exemplo é a professora na sala de aula comum, dentro do atendimento educacional especializado. Então, a gente estava ali em conjunto, fazendo uma atividade para discente com deficiência intelectual. Então, a gente levou várias figuras para ela ir separando conforme as categorias, foi trabalhado vírus, bactérias, e com isso a gente foi trabalhando as diversas categorias, ela foi separando, as figuras foram para casa, quando essa professora trabalha antecipando os conteúdos. Então, se ela vai dar aula a semana que vem sobre um assunto, essa semana ela vem conversar com a aluna com deficiência intelectual sobre o assunto, dando uma ideia geral, uma ideia inicial. Então, foi algo que a gente viu que deu resultado, e ela tem mantido isso também durante a pandemia, quando ela vai fazer alguma atividade com os alunos, ela também se reúne com a discente e comigo, então a gente faz esse trabalho aí em conjunto. Aqui é de Alagoinhas, você quer falar, Mal? Sim, pode ser. Eu trabalho muito numa perspectiva de intervenções nas turmas que têm alunos públicos da educação especial ou com necessidades específicas, né, e também nas outras turmas, onde a gente propõe momentos de diálogo sobre a questão do respeito à diversidade, sobre a questão da especificidade do colega que eles têm, para que as coisas sejam naturalizadas. Então, por exemplo, eles conheçam, eles tragam as suas dúvidas, os seus relatos em relação à postura do colega, o que agonia eles, o que não agonia, o que chama atenção, o que não chama, para que a gente possa naturalizar as deficiências, os transtornos do espectro autista, outras necessidades específicas também. Então, a gente faz muitas atividades práticas, né, de sensibilização. Então, trabalho com vendas, trabalho com orientação e mobilidade a partir
do uso de bengalas, eu vendo os meninos, trabalho com protetores auriculares para eles vivenciarem o que é a surdez, com cadeira de rodas a gente trabalha, com sessão de cinema também, que a gente traz vídeos, curtas-metragens que trabalham sobre temáticas relacionadas à diversidade, não apenas à deficiência ou à dificuldade de aprendizagem ou aos transtornos do espectro autista, mas também a outras questões que eles pedem muito. Então, assim, são momentos de vivências mesmo com as turmas, de diálogos, para que a gente naturalize, normalize a diferença, porque senão a gente fica mascarando. Então, por exemplo, os alunos eles têm esclarecimento sobre por que tem o tradutor e intérprete de Libras na turma que tem um menino surdo, quais são as habilidades desse menino surdo, quais são as suas dificuldades, qual a importância de todos os colegas também aprenderem a Libras para se comunicar com esse estudante, quando tem um estudante cego, por que é necessário que sejam adaptadas algumas estratégias, por que os professores estão levando tantos materiais táteis para o espaço da sala de aula, né? Então, assim, são momentos, assim, muito esclarecedores para esses estudantes, que eles falam sobre suas angústias, suas dúvidas, e eles começam a naturalizar a presença do seu estudante. E, inclusive, se tornam muito mais empáticos, muito mais solidários, muito mais altruístas nesses momentos. Então, uma estratégia que a gente utiliza muito, inclusive, como eu tenho formação na área da educação física, eu utilizo muitas práticas mesmo, muitos jogos, muitos esportes adaptados para que as pessoas com deficiência possam participar. Aqui são momentos tem a primeira foto que é comigo, em Alagoinhas, e a segunda foto é com Patrícia, numa atividade que a gente desenvolveu com as turmas, lá em Serrinha. Então, são atividades que a gente faz muito. É uma coisa extremamente importante para a aceitação da diversidade, para a diminuição das questões de bullying, né? Outras questões também de racismo, homofobia, ou LGBTfobia, enfim, tem outras questões. Então, assim, são momentos muito frutíferos com as turmas. E que, a partir disso, os estudantes que são colegas de um estudante que tem uma deficiência, um TEA, ou uma outra necessidade específica, eles compreendem e acolhem esse estudante, certo? Aqui são 2 exemplos de adaptação de materiais. Então, o primeiro deles é de uma célula vegetal. Os meninos também da biologia que fizeram em parceria. Então, eu vou orientando. Foi num evento que a gente fez para as diferentes deficiências. Eles adaptaram materiais de biologia. Tem vários materiais, mas aqui foi um exemplo que eu trouxe. Aqui é um caça-palavras. Vocês veem aqui que são materiais desenvolvidos com material reciclável, com EVA, são materiais bem baratos. Então, o caça-palavras aqui embaixo são tampinhas de garrafa encapadas com papel. Então, são bem baratos de fazer e fáceis, né? Então, aqui tem o caça-palavras, tem as perguntas relacionadas à caatinga, então, que é um bioma aqui da nossa realidade. E aí tem as respostas aqui para eles caçarem as palavras. Também é um jogo que eles adoram, então a gente também utiliza aqui. E dá para fazer sobre qualquer tema, então é você que monta, depois é só imprimir, ou pode até mesmo escrever na moeda, na tampinha. E depois eles vão com o barbante, então eu tenho o barbante colorido. Eles vêm e procuram a palavra e colocam o barbante em volta. Aqui são outros materiais, então o primeiro é o ciclo das pteridófitas, também é uma matéria de biologia que os meninos fizeram, inclusive fizeram uma intervenção hoje de manhã, dia 30, então a gente está dia 31 de agosto, eles fizeram uma intervenção online com um estudante com deficiência intelectual que está no curso de biologia. A gente levou a maquete até ele, então essa maquete é a primeira aqui da foto, e os meninos fizeram a intervenção com a minha ajuda, então também é de um curso que eu desenvolvi aqui com estudantes e com professores sobre adaptações curriculares, e eles quiseram fazer nesse momento de pandemia, então eles quiseram experimentar
o que é dar aula nesse momento. Foi o que eles escreveram para mim, eu falei, não, super top, acho super viável, e deu super certo. Então, a gente levou o material até o estudante, eles foram explicando por slides, por fotos, e o estudante foi mostrando depois a avaliação deles, foi o estudante mostrar na própria maquete, então, o que eles iam perguntando, conforme as fases, então, onde estava localizada tal fase, e aí o estudante ia mostrando. E a segunda foto aqui também é para trabalhar, então, a questão das plantas, as partes da árvore, porque aqui os cursos de Serrinha são mais na área de agronomia. Então, a gente, por isso que tem vários materiais dessas temáticas. E aqui dá para trabalhar, então, a questão tátil, cada um para os alunos cegos sentirem, então, o que é raiz, o que é caule, eles vão sentindo, cada um deles tem uma questão tátil diferente. A gente fez com EVA e com palito de sorvete e com aquela tinta que fica em alto relevo. Aqui é a tutoria de pares, então, o que é, né, tutoria de pares? Um aluno da mesma sala, sem deficiência, auxiliar o estudante com deficiência, então, ou público da educação especial. O professor explicou lá na sala, e essa tutoria pode acontecer dentro da sala de aula ou em um outro momento em que os estudantes sentem para estudar juntos. Então, a fala de um colega da mesma turma é diferenciada. Então, o professor às vezes utiliza palavras que o colega ali de turma pode simplificar e pode auxiliar com outros exemplos. Então, tirando as dúvidas, não é ser o professor dele, tá? Então, não é um professor de apoio, é só uma tutoria, tá auxiliando ali nas dúvidas. Então, a gente sempre tem aquele aluno que consegue aprender melhor matemática e ele pode auxiliar o estudante público da educação especial, tirar as dúvidas, mostrar exemplos. Então, ali tem eles na lousa e eles adoram essa prática. Então, eu também já tive essa experiência aqui. Aqui a gente fez um por componente curricular. Lá mal selecionou tutores, né? Eu tenho geralmente 4 ou 5 tutores em cada turma que tem um aluno que necessita desse auxílio, né? Para acompanhar alguns conteúdos, né? Inclusive até para pertencer a alguns grupos, né? Então, os tutores, antes a gente seleciona esses tutores, a gente faz toda uma preparação desses tutores, né? Uma divisão de tarefas, né? Do que todos podem fazer, ou divide eles por componentes curriculares, cada um tem uma responsabilidade para auxiliar o colega, para às vezes até chamar para participar dos grupos que são criados nas turmas, para orientar, inclusive, nas datas de entregas de trabalho, quando que tem que entregar, quando que tem avaliação, quando que não tem, quando que é o atendimento com o professor. Então, assim, são várias atribuições que eles têm e que é muito legal no sentido de, tipo, geralmente a gente começa eu, no caso, geralmente começo com 3 ou 4 tutores em cada turma. E daí os tutores, eles vão fazendo essas atividades de tutoria, vão possibilitando a inclusão desse estudante, e os outros colegas também querem ser tutores. Então, os tutores, eles ensinam seus colegas a como serem tutores, e todo mundo vai incluindo esse estudante, vão dialogando, vão conversando, e a hora que você percebe, todo mundo virou tutor, né? Na verdade, todo mundo passou a ter um olhar inclusivo para com esse colega, para com esse estudante, entendendo as suas especificidades. Então, é um trabalho muito legal. Aqui no campus Alagoinhas, eu tive uma experiência muito bacana com uma turma, que eu tinha 4 tutores, e esses meninos, eles faziam as tutorias, né, tanto no espaço da sala de aula, quanto fora desse espaço, e eles começaram a criar grupos de monitoria, então eles viraram professores, eles chamavam todos os colegas que eles tinham dificuldades, e eles davam aulas. Então, eles falavam, não, eu vou explicar aqui. Então, eles formavam mini grupos, não apenas para essa estudante ou para esse estudante público da educação especial, mas para todos os colegas. Então, eles vinham lá e falavam, professora Mal, a gente pode usar sua sala para trabalhar uma atividade que vai cair na avaliação de matemática, vai cair no manejo do solo, que vai cair na disciplina X. Eu falava, pode, eles iam lá e faziam. Ou, às vezes, faziam embaixo das árvores, na biblioteca. Então, assim, foi uma estratégia muito bacana
e muito frutífera. Aqui são os cursos de formação inicial e continuada, então os cursos FIC. Lá, Mal, então, fez um curso para os alunos, né, então, para os colegas de turma do aluno surdo, aprender a Libras, e o próprio aluno surdo, então, auxiliou a ministrar as aulas, a ensinar os colegas a utilizar a Libras. Então, foi uma parceria dela, enquanto docente do AEE, com os intérpretes e o aluno surdo, para ensinar, então, outros colegas também. Esse é o projeto de extensão, então, que eu trouxe alguns materiais adaptados por eles antes. Então, é o projeto de extensão que eu desenvolvo aqui no campus. O meu bolsista é o da primeira foto, então é o aluno tetraplégico, ele é estudante de biologia, e a gente fez um curso, então, para tratar sobre as adaptações curriculares, onde participaram tanto estudantes de licenciatura como professores. Então, no final do curso, eles tinham que criar um plano de aula com material adaptado que desse para utilizar na perspectiva do DUA, então que desse para utilizar com toda a sala, aquele material, e tiveram que fazer a intervenção. Então, alguns por conta da pandemia, então um deles fizeram no ensino remoto, mas outros fizeram presencialmente e envolvendo toda a turma. Então, foi um trabalho bem legal, e a gente vai publicar um livro, então, com os capítulos aí de cada um sobre a experiência. Aqui é um projeto... Oh, desculpa, pode falar. Aqui é um projeto de extensão, de formação de professores que eu fiz em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e eu conduzo um curso para os professores, para que eles tenham uma formação específica na área da educação especial e do atendimento educacional especializado. Então, a gente chama de projetos de extensão, porque eles não são para a comunidade do Instituto Federal, eles são para a comunidade externa. Então, eles são produzidos pelos membros do IFE, mas eles são apresentados, são elaborados, são propiciados para o público externo ao IFE, então pessoas que não estão no Instituto. Então, esse é um curso de formação para professores na área da educação especial e do atendimento educacional especializado. Aqui é o seminário que a gente desenvolve, então, o Seminário Diversidade e Respeito às Diferenças. Então, a gente tem ele desde 2017, aqui no Campo Serrinha. Começou pequenininho, então, com uma palestra, depois ficou 2 dias. Agora, esse ano, então, no final da palestra, a gente vai convidar vocês a participar. Esse ano a gente vai fazer online e junto com o primeiro encontro do nosso grupo de pesquisa em educação especial. Então, eu vou convidar vocês depois mostrando a data, mas é um evento que a gente discute sobre diversos temas dentro da educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Então, a gente traz tanto palestrantes que são pesquisadores, que trabalham na área, mas também a gente também deixa um espaço para que as próprias pessoas, público da educação especial, falem. Então, nada melhor do que ouvir a própria pessoa mostrar, então, as possibilidades, os desafios, os avanços, o que eles conquistaram. Então, a gente sempre deixa esse espaço, e não só como mesa ou palestra, então eles também participam da organização, eles nos ajudam muito aí, tem um espaço liberado para participar, assim como qualquer outro, sem deficiência. Aqui são outros eventos, então a gente, enquanto docente de AE, é chamado para participar, para auxiliar em vários outros eventos, e a gente leva, então, palestras, falas sobre as pessoas, público da educação especial, sobre a inclusão escolar, sobre a importância de adaptações, estratégias, metodologia de ensino. Então, sempre está presente aí, então, nas semanas de acolhimento, nas semanas pedagógicas, tem várias aí outras semanas, outros eventos que acontecem. Então, aqui são fotos de Alagoinhas, que a gente leva, então, essa fala para ir mostrando a importância da inclusão
e como ela deve ser realmente efetivada, né, para que realmente seja uma inclusão e não só uma socialização. Aqui é o grupo de estudos que Mal coordena lá em Alagoinhas. Então, ela tem um grupo de estudos que fala não só das questões do público da educação especial, mas também sobre o respeito, a diversidade, questões LGBT, questões de raça. Eles também fazem adaptações de material. Então, aqui tem o Bilboquê, que depois eles podem utilizar então nas horas de intervalo, porque como o ensino médio do IFE é integrado, então eles ficam manhã e tarde no instituto, eles têm um período de intervalo e aí eles podem utilizar esses materiais adaptados, que vocês veem também que são com materiais recicláveis, e eles podem utilizar nesses momentos, e também pode ser utilizado, então, no AEE. Aqui é o grupo de pesquisa que a gente criou esse ano, então, um grupo de pesquisa em educação especial na perspectiva da inclusão escolar, então a sigla ficou GPEPED. Nesse grupo a gente tem 10 linhas de pesquisa sobre os diferentes públicos da educação especial, então todos aqueles que a gente falou para vocês, envolvendo também a educação no campo, questão de formação de professores, ensino colaborativo. Então, a gente tem trabalhado aí para desenvolver pesquisas e também divulgar, então por isso que a gente vai fazer esse evento online. A gente também faz encontros para discutir sobre os diversos temas, para pensar como tem sido a inclusão nos diferentes locais do país. Então, a gente não tem só gente da Bahia nesse grupo, é um grupo bastante amplo e com profissionais aí de diversas instituições, não é só de IFES também, e de diversos estados. Então, a gente discute questão de nomenclatura, questão de procedimentos de ensino, traz estudos de caso. Então, a intenção do grupo é essa, é discutir e, em parceria ali, poder um colaborar com o outro e trocar experiências, além de desenvolver pesquisa, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do PEI, então, Planejamento Educacional Individualizado. É uma prática que a gente tem tentado iniciar nos IFES, a gente viu a necessidade, então já tem chegado alunos para a gente que necessitam dessa prática. Então, aqui tem as fotos de uma aluna aqui do Instituto, ela entrou no ensino médio, então tem deficiência intelectual, e eu fui fazer a primeira avaliação diagnóstica, então eu sempre levo uma atividade de português para escrever a redação, atividade de matemática para ver se ela sabe questões básicas, então adição, subtração, divisão. E aqui, para nossa surpresa, então a aluna não é alfabetizada, a gente pode ver na primeira foto da redação, na atividade de português, e sabe só fazer adições simples. Então, eu tento sempre com números mais altos, as primeiras contas, mas ao ver a dificuldade dela aqui nessa segunda foto, né, eu fui para contas mais simples. Então, contas mais simples, ela consegue, mas se vocês verem aqui, tem sempre o desenho que ela vai fazendo, principalmente na subtração. Então, se eu coloco lá 5 menos 2, ela vai desenhar 5 pauzinhos e vai tirar lá 2. Em algumas contas maiores, então 7 mais 2, aí ela teve que desenhar 7 mais 2 para contar quanto daria, então ainda faz com o auxílio do desenho ou dos dedos. Nesses casos, então, a gente vê que ela precisa de uma adaptação muito grande em relação à turma, né? Então, se a gente pegar lá o primeiro ano do ensino médio, elas têm integrado, então ela tem 17 disciplinas. Ela vai precisar de uma adaptação de objetivo, porque eu não vou conseguir trabalhar questões de ortografia, questões relacionadas ao português, se ela ainda não é alfabetizada. Então, preciso trabalhar outros objetivos. Se eu mudo o objetivo, eu também mudo o conteúdo. Mesma coisa de matemática. Eles trabalham no primeiro ano funções.
não tem como eu trabalhar a função se ela ainda não consegue fazer adição e subtração. Então, são pré-requisitos para a gente conseguir trabalhar o que realmente está ali no conteúdo do ensino médio. Então, para isso que entra a questão do PEI. Então, não são todos os alunos público da educação especial que precisam desse planejamento particularizado, só nesses casos mesmo, e isso é avaliado por uma equipe multiprofissional, tá? Então, a gente avalia o caso e também faz o PEI. É importante que o PEI participe docentes do ensino comum, o docente da educação especial, se tiver outros profissionais, então psicólogo, assistente social, a família do aluno e o próprio discente. Então, ele precisa estar ali, inclusive falando se ele aceita ou não aquele tipo de adaptação e suporte que a gente está oferecendo. Aqui a gente trouxe, então, o regimento do AE. Então, como eu disse para vocês lá no outro slide, a gente tem o regimento no IF baiano, e ele traz o PEI como um documento, então, que prevê essas adaptações, esses serviços, esses recursos. Nesse PEI, a gente precisa pensar, então, em metas de curto, médio e longo prazo, e pensar particularizado em cada caso, né, dos nossos alunos. Aqui é a primeira tabela, então, do PEI. O que a gente vai pensar aqui? Quais habilidades que eu quero desenvolver com esse aluno e quais são as metas a curto, médio e longo prazo para que eu consiga atingir essas habilidades que eu estou mostrando, né, que ele precisa. Então, eu preciso que esse aluno seja alfabetizado. Qual que é a minha meta a curto prazo? Então, se é um aluno que nem reconhece as letras e sílabas simples, então é a primeira meta ali que eu vou ter a curto prazo. E a longo prazo vai ser que ele leia, então, frases. Então, a gente vai fazendo de pouquinho as metas para que elas sejam atingidas e a gente possa ir avançando. E a habilidade, essa habilidade de alfabetização, que é o que a gente está trabalhando aqui, a gente está tentando também envolver o máximo de componente curricular possível. Então, não é só o português que trabalha as questões de alfabetização. A gente está com um trabalho aqui, espaço-tempo. Então, a gente trabalha a questão do bairro, a gente começou a trabalhar, depois foi para a cidade, agora a gente está indo para o estado. Então, envolvendo a alfabetização aí no meio. Então, além das imagens, a gente coloca junto com a imagem o nome, então, para ver se ela vai compreendendo e sabendo fazer a leitura de identificar onde está o nome. Então, por exemplo, o nome da cidade, onde está escrito Serrinha, a gente vai dando as opções, a gente tem feito esse tipo de atividade. Tudo também de acordo com a idade, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, é o que eu falo muito para os professores aqui, para não infantilizar. Então, a gente tem que alfabetizar pensando na educação de jovens e adultos. Então, ela já é uma jovem, tem 19 anos, então a gente vai alfabetizar conforme a idade dela. Então, a gente traz textos mais simplificados, mas dentro dos temas, dentro dos conteúdos, dos componentes curriculares. Aqui nessa tabela, a gente já vai pensar nas habilidades acadêmicas por componente curricular. Então, cada componente curricular, cada professor preenche uma tabela dessa, mostrando quais são as habilidades esperadas dentro daquele componente, quais são as facilidades e dificuldades do aluno, né, do estudante público da educação especial, o que ele necessita que seja adaptado. Então, é um estudante que precisa de adaptação de conteúdo, de objetivo, de método, de recursos. É só na temporalidade, ou é um caso só de avaliação, então faz um xizinho aí. Normalmente é mais que uma adaptação que eles precisam, porque se vai para o planejamento educacional individualizado, é um estudante que vai precisar aí de 3 ou mais tipos de adaptação nessa lista. Depois, eu vou colocar quais são as metas do meu componente curricular para a turma e quais são as metas para o estudante público
da educação especial. Aí, na tabela seguinte, quais as estratégias, na coluna seguinte, quais as estratégias que eu vou utilizar para alcançar essa meta para o estudante público da educação especial. E depois relatar como é que eu vou fazer essa avaliação. Então, vai ser adaptada, vai ser de forma oral. Então, isso é o planejamento educacional individualizado. Não é uma tabela simples, não é uma tabela que o professor precisa responder sozinho, nem deve, então precisa ser pensado junto. É o primeiro passo aí para que o PEI seja elaborado e depois a gente comece a implementação, que também não deve ser solitária. Então, o PEI não é um documento que a gente preenche e guarda na gaveta, ele é constantemente revisto e muitas das vezes a gente precisa mudar a meta, algumas porque são alcançadas mais rápido do que o previsto, outras porque a gente não alcançou no tempo previsto, então precisa minimizar, então acontece as duas formas. A gente tem tentado colocar o PEI, agora a gente vai tentar também fazer um regimento e que o PEI fique institucional, então que todos os institutos, todos os campos do IF baiano utilizem o mesmo modelo. Então, pode ser que esse aqui também se modifique. Mas é um primeiro esboço que a gente começou a utilizar, vendo a necessidade dos alunos que estão chegando para a gente. E, já finalizando, né? Se alguém aqui esperou que existisse uma receita para a inclusão, não existe e nem nunca vai existir. Então, cada caso é um caso, cada aluno é um aluno. Se a gente pensar que, até enquanto pessoa sem deficiência, eu aprendo de uma forma, Mal aprende de outra. Tem pessoas que aprendem ouvindo o que a gente está falando, tem pessoas que aprendem anotando o que a gente está falando, tem outras que realmente só vão pegar aqui se for escrever depois. Então, eu tenho esse costume de primeiro ouvir e depois ir lá registrar. Tem gente que vai registrando na hora, então não tem receita, cada um aprende de um jeito, cada um demonstra como aprendeu também de uma forma. Então, alguns são mais orais, outros têm vergonha e preferem a questão escrita, e a gente, enquanto professor, precisa considerar essas especificidades. E eu sempre falo também, Paty, que a primeira coisa para a gente ter um processo inclusivo é a gente estar predisposto a. Então, a gente tem que estar disposto a compreender a diversidade humana, tem que estar disposto, às vezes, sair da zona de conforto, né? E saber também que é natural, compreender que é natural a gente ter receio, ter medo do novo. Então, a gente vem de uma educação que é classista, é elitista e que foi criada para pessoas ouvintes, para pessoas videntes, para pessoa que tem facilidade em aprender. Então, e para alguns grupos que tinham realmente possibilidade de estar no espaço escolar, e agora nós vemos com grupos que sempre foram excluídos, que estão tendo acesso ao espaço escolar. Então, assim, existe uma receita para inclusão? Como a Paty falou, não existe. Existem possibilidades, norteadores, direcionamentos para que a gente tenha práticas inclusivas ou excludentes. Mas eu sempre falo que a primeira questão é na atitudinal. Tem a atitude de entender que a gente precisa sair da zona de conforto, de que a gente precisa mudar algumas posturas, algumas ações, algumas metodologias, para que todos os nossos alunos eles tenham acesso ao conhecimento, cada um à sua maneira. É fácil? Não é. A gente aqui vai dar receita, outros palestrantes vão dar receita, os colegas de vocês vão dar receitas? Não. Mas esteja aberto a aprender, a dialogar, a fazer cursos, a ouvir o seu estudante, a ouvir o seu colega, porque assim talvez a gente tenha uma educação mais inclusiva, porque até o presente momento eu ainda me posiciono como uma educação extremamente excludente, de acesso e de pertencimento também ao espaço escolar e de possibilidades de realmente aprender. Mas eu vejo que a gente tem caminhado a gente tem caminhado de maneira frutífera, né, produtiva, e está colhendo bons frutos por aí. Inclusive,
A gente está falando de educação especial, de atendimento educacional especializado para o Instituto Federal, que atende estudantes no ensino integrado, nível médio, mas também atende estudantes de graduação, pós-graduação, e que até então não tinham possibilidades, ou as pessoas não acreditavam que eles iam chegar nesses níveis de ensino. E a gente está com esses estudantes aí, ainda bem, para que a gente saia da zona de conforto. E nessa figura a gente traz uma ilustração do que seria a inclusão. Então, nós temos um grupo um trio de amigos, né, e eles querem tirar uma fotografia. Só que eles são diferentes, inclusive na altura. E quando eles posicionam a câmera para tirar a foto, um deles não aparece. E daí ele está excluído do processo de participar daquela fotografia, de aparecer nessa fotografia. Então, o menino o jacaré que vai tirar a foto, ele fala: eu tive uma ideia. Ou seja, ele criou uma estratégia para que todos sejam incluídos nessa fotografia. Todo mundo se abaixa e eles tiram a fotografia e todo mundo teve acesso, pertenceu e participou dessa fotografia. Isso é inclusão. E aqui a gente traz uma imagem que nós trazemos 3 termos: igualdade, equidade e realidade. Eu, Eliane Mal, me posiciono que eu não gosto da utilização do termo igualdade, porque quando a gente fala igualdade de condições, possibilidade de condições, nós estamos tratando todos como iguais. E nós somos diferentes em vários aspectos, inclusive na possibilidade de compreender uma informação, de visualizar uma informação, de ouvir uma informação, ou de caminhar até uma informação ou até um espaço. Então, assim, quando a gente trata todos como iguais, nós não oferecemos serviços e recursos diferenciados para as pessoas, né, para que seja respeitada a condição específica de alguém. Então, nessa imagem, nós temos 3 pessoas que querem assistir um jogo de beisebol, eu acho que é ao fundo, e é dado oportunidades iguais para eles, ou seja, todos eles podem subir em um caixote para assistir esse jogo, porque, na verdade, tem um impeditivo, que é um portão de madeira, então todos dado a condição igual para assistir, um caixote para que eles possam assistir, ou seja, possam visualizar esse jogo. Só que os 3 têm alturas diferentes. O primeiro e o segundo conseguem assistir, mas o terceiro não. O que é equidade? É apresentar possibilidades por meio de recursos ou serviços para que todos tenham acesso. Então, um dos meninos que tinha um caixote não precisa dele para assistir, porque ele é muito alto, dá para o seu coleguinha, todos conseguem ter possibilidade de pertencer. E, infelizmente, o que nós lutamos enquanto profissionais da área da educação especial é para que a gente não viva numa realidade extremamente excludente, onde várias pessoas têm recursos, têm serviços, né, para pertencerem, para assistirem, para terem acesso ao conhecimento, e muitas vezes é negado para um público específico, para uma grande minoria que faz parte de uma grande maioria. Então, nós lutamos para que a gente esteja equidade no espaço escolar, certo, gente? Então, lutemos para isso. Aqui, nós temos o nosso evento. Paty quer convidar, porque Patrícia é a líder do grupo de pesquisa, eu sou a vice-líder, então eu vou deixar as honras para ela. Então, é o evento que eu comentei com vocês antes. Vai acontecer de 6 a 8 de outubro, intitulado, então, Quarto Seminário Diversidade e Respeito às Diferenças, quarto CEDID, e primeiro encontro do Grupo de Pesquisa em Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar. Então, acessem nossas redes sociais aí, tem aqui no canto esquerdo da tela, no Instagram, Facebook, tem também o nosso e-mail de contato, para vocês verem outras informações, mas é um evento 100% online e gratuito, então vai ter certificação de 20 horas, mais 4 horas para minicurso, a gente vai ter aí várias mesas, palestras, minicursos, oficinas, apresentações de trabalho, então se inscrevam aí, a gente tem o link aqui em cima também, o link de inscrições, façam sua inscrição, a gente espera vocês lá também, para estar conversando e participando com a gente de mais uma oportunidade de discutir a educação especial e a inclusão escolar.
Agradecemos imensamente vocês por estarem nos assistindo nesse momento, trazendo um pouquinho das nossas experienciações enquanto professores de atendimento educacional especializado no Instituto Federal. Colocamos nossos e-mails, né, para o Zutião aqui disponíveis, se vocês quiserem tirar dúvidas com a gente, trocar experiências também. Então, assim, obrigado pela oportunidade de participação nesse evento, obrigado por vocês estarem nos assistindo, nos ouvindo tanto tempo, que a gente falou bastante. Gostaria de ter falado menos, mas a gente fala bastante. E que todos nós possamos ser sujeitos inclusivos, simpáticos, altruístas e que respeitem a diversidade humana que se faz presente não apenas na escola, mas em todo e qualquer espaço da sociedade. Então, que nós possamos ser cada dia mais inclusivos. É isso, eu também queria agradecer, então, agradecer a parceria de Mal, em mais uma palestra, em mais um minicurso, agradecer em nome do professor Heron, então, o convite por estar participando aqui do congresso. A gente vai estar disponível aí durante esses dias para estar conversando com vocês, as dúvidas aí nos fóruns de discussão. Obrigada por ter escutado a gente jura que a gente tenta fazer em menos tempo, mas quando a gente vai falar da nossa prática, eu não sei vocês, mas a gente se empolga e vem exemplos, vem os casos, então vem os nossos alunos e a gente quer comentar. Mas era isso, obrigada, e que a gente possa cada vez mais acreditar. Então, acho que essa é a palavra. Se a gente acreditar que os nossos alunos possam aprender, podem aprender, então a gente vai buscar aí maneiras as mais diferentes que forem, as mais diferentes formas possíveis para poder estar ensinando. Então, era isso, e obrigada a todos. Bom evento.